A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. Esse é o primeiro episódio do ano. E bom, tô muito assim feliz de poder estar aqui com vocês, começando esse ano de 2025. Eu tenho pensado muito sobre as redes sociais, pensado muito sobre o podcast, pensado muito sobre várias coisas que eu comecei no ano de 2024 e, é lógico, avaliando aquilo que faz sentido de levar para 2025, aquilo que faz sentido manter. O podcast, é claro, é algo que está muito assim na minha vida, faz parte de quem eu tenho me tornado em relação à comunicação e tudo que eu gosto muito, né, que é a comunicação, assim, tudo que eu tenho feito até aqui na minha vida tem me levado a esse lado da comunicação, de sempre compartilhar sobre a vida. E o podcast, ele faz parte disso, assim, ele é isso, né, que a gente tá para falar de vida real. E a minha ideia para 2025 é realmente, assim, a gente falar do mais real possível da vida, que é ela por si só, né, a gente falar da vida, mesmo as coisas que vão acontecendo, que não vão acontecendo também. E bom, no episódio dessa semana eu tenho observado, né, assim, eu queria trazer muito sobre as questões das redes sociais que eu tenho observado na minha vida. No ano passado, por uma questão de me sentir necessidade de fazer isso, né, eu comecei a postar lá nos stories sobre a agenda semanal, a agenda diária que eu sempre fazia, né, postando a minha rotina e tal, contando. Então, pra mim foi um tipo de exposição, é claro. Então, eu tava contando da minha vida. E eu tava refletindo sobre isso nesses últimos dias, assim, o quão midiática eu tenho me tornado no sentido de exposição mesmo, né? De sempre colocar, posicionar a xícara pra ficar tudo bem adequado, bem lindo, né? Bem instagramável, bem Pinterest, pra ficar ali postável, né? E aí eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho pensado o que isso traz pra minha vida, o quão dopada eu me sinto pelas redes sociais e o quanto que aquilo ali afeta o que é realmente real pra mim, né? E a vida real é isso aqui. É quando não tem foto, é quando não tem vídeo, é quando não tem nada. Quando tá eu, puro eu, assim, sabe? E esses últimos dias tem sido assim. Eu não postei nada, não fiz vídeo de nada, só tava lá existindo mesmo, porque é assim a vida, né? E aí eu tava observando, assim, o que acontece quando eu não falo sobre nada, quando eu não posto sobre nada, quando eu posso ter coisas para falar, mas deixa eu compartilhar com quem tá aqui ao meu redor, né, e observá-las também, ouvi-las também com atenção. Eu tenho prestado bastante atenção nisso e como que eu me sinto quando eu não tô nas redes sociais, né? E não que isso seja uma coisa ruim, estar nas redes sociais, até porque o porquê de eu estar nas redes sociais é muito claro pra mim. Eu só tenho pensado no como, né? O como eu tenho feito isso, se é da maneira mais adequada no sentido de por que eu tô postando determinada coisa, o que eu quero com isso, qual que é o meu objetivo com isso. E eu, assim, tem uma coisa assim que até hoje não entra muito na minha cabeça, que são casais. Eu vejo muito isso, gente, nas redes sociais, assim. Eu sou muito fã do TikTok, assim, no sentido de pesquisa, sabe? Eu falo que é meu novo aplicativo de pesquisa, porque eu pesquiso muita coisa lá, moda, beleza, saúde, eu pesquiso várias coisas lá. E aí eu vejo muitos casais, assim, compartilhando coisas, contando coisas que o esposo ou a esposa faz, ou a mulher faz, ou o homem, enfim. Casais contando coisas, ainda casados ou ainda namorando, expondo o parceiro ou a parceira. E eu fico assim, ué, gente, mas aquela pessoa que está sendo criticada, ela foi comunicada antes, será? Alguém falou para ela que tá tendo algum problema? E eu fico assim, o que deu na gente, assim, sabe? O quanto que a gente tá querendo like, o quanto que a gente gosta dessa exposição. E sem um diálogo prévio, sabe? Com pessoas envolvidas, assim. E eu falo porque quantas vezes eu perdi a conta. No ano passado isso aconteceu muito. De eu sair e pensar assim, nossa, essa roupa que eu tô vai dar uma ótima foto. Eu pensava isso. E não que eu não pense ainda, faz parte, eu gosto do registro, né? A minha mãe fala assim que foto é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque aquele dia não volta mais, a gente precisa de fotografar. Mas até que ponto eu fotografo porque eu quero aquele registro guardar muito pra mim, e até que ponto eu fotografo, coloco tudo ali nas redes sociais, porque pra todo mundo achar que eu tô vivendo, que minha vida é maravilhosa e super legal. E até que ponto a gente faz isso, né? E quando a gente não posta, parece que a gente não viveu, parece que não tava lá, não tava acontecendo, né?
Quando na verdade não, né? Isso aqui é um fragmento da vida, é só um pedacinho. E a gente criou uma ilusão achando que aquilo ali é 100%. E por mais que a gente ache que não, nosso cérebro não entende dessa forma, né? A gente ainda acha que aquilo ali é vida real. Fulano, não, fulano tá bem, fulano tá ótimo. Mas a gente não sabe nada de fulano, a gente não tem como saber, né? Então, porque a gente só viu uma foto. E aí eu tava até lembrando de uma situação. Esses dias eu tava vendo uma foto de um amigo que tá viajando. E aí eu lembrei de um tempo atrás que ele também tinha feito uma viagem. E eu vi uma foto dessa viagem, só que depois a gente se encontrou pra ele me contar como que tinha sido. E ele me contou. Foi perrengue, 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 perrengue atrás de perrengue. E aí, gente, dá só uma olhada. Eu nunca olhei pra aquela foto e imaginei que ele tinha passado o que ele tinha me contado. Na vida real, a gente ali, sabe? No tete a tete honestos ali, contando como que é a vida real mesmo. Tanta de coisa que tinha dado errado na viagem. Então, assim, entendem? Assim, a gente tá ali, eu vejo uma foto, eu parto de um ponto, eu parto de um pressuposto que o outro tá 100%. E eu entendo que tá tudo perfeito, que a vida é perfeita, porque a gente vive numa bolha. A gente não tem gostado muito da realidade, porque a realidade ela é dura, ela é muito difícil às vezes pra gente suportar. Então a gente lida, por isso que o ser humano inventou um pouco a arte, né? Assim, para evitar um pouco, para fugir dessa dureza da vida. Só que por causa dessa produção em massa, a gente não tá mais produzindo arte, a gente não tá mais produzindo, não tem mais leveza, tem só um monte de informação correndo e a gente finge que aquilo tá enchendo a gente de alguma maneira. Então, assim, para esse ano de 2024, eu tenho pensado, 2025, né, perdão, eu tenho pensado muito sobre o que a gente está colocando, sabe? Tanta informação, tanta coisa para fugir da realidade, para fingir que não tá doendo. Por que a gente está sempre postando e alimentando as redes sociais da forma com que tem sido, sabe? A custo de quê? E você vê que tudo hypa muito, muito rápido, tudo vai muito rápido, né? Tudo muito rápido hoje em dia. Então tudo bem que a sociedade seja assim. A minha crítica não é em relação à internet ou redes sociais, mas o que a gente tem feito com ela, né? Como ela tem entrado na nossa vida de um jeito tão, sabe, agressivo assim. E eu falo muito por mim, é claro, né? Eu gosto muito de falar da vida, não tenho medo, não me sinto assim, não tenho problema em falar de assuntos difíceis relacionados à vida, sabe? Acho que tá aí mesmo, a gente tem que ser o mais claro possível com ela, o mais honesto possível para vivê-la de um modo bom, mas talvez as redes sociais também precisem disso, sabe? Eu não tô dizendo que as pessoas não postem sofrimento ou não devam postar, não é como isso, por que a gente filma cenas assim que são para ser só nossas, por exemplo. Eu tava vendo um casal esses dias que eles são bem famosos, eles perderam um bebezinho e teve até uma polêmica aí do pai ter postado a foto do feto, uma situação, e ele já tem um pouco dessa questão de serem um pouco midiáticos, né? E aí teve uma cena em específico que me chamou muita atenção, o momento de consolar a esposa, não sei qual dos dois postou, não sei, só vi depois isso. Mas no momento de consolar a esposa, né, ali, tinha o celular filmando, que era um momento para ser só dos dois, assim, sabe? Uma coisa muito, muito pessoal, muito da vida deles, assim. Como que você sente alguma coisa se você tá sempre performando? Então é essa a minha preocupação com as redes sociais, sabe? Assim, a gente tá sempre performando, né? Aqui, por exemplo, eu montei, essa é a minha mesa de trabalho e tal, essas coisas ficam aqui tal qual, mas tem vezes que eu boto um quadro aqui que não fica aqui, tudo é performance, sabe? Pra ficar mais esteticamente aceitável, só que a gente faz isso com a vida também. Então, hoje em dia não tem mais arte, não é arte, a gente só tá colocando coisa, informação pra nada doer. A gente se dopa pra nada doer na vida, só que não funciona assim, a vida não funciona assim. Então, meu convite para 2025 é que seja um ano de realmente a gente repensar o que a gente tem falado, visto, sentido até aqui. E o que a gente tem evitado falar, sentir. Acho que a gente está colocando assuntos que não são de suma importância para tapar os que são de fato de suma importância, sabe? Então, no episódio de hoje, esse aqui é um episódio assim mais
reflexivo mesmo, mas é realmente essa ideia pra gente pensar o que as redes sociais têm feito com a gente até aqui. E não é uma crítica ao uso delas, até porque eu sou super a favor, como vocês sabem, o podcast ele existe por causa das redes sociais, né? Tem o YouTube, Instagram, tudo aqui, tá tudo aí. Mas o que elas fazem com a gente? O quanto elas tiram a gente da vida real? E a ideia é nos aproximar, nos conectar das vidas reais, o tanto de vidas reais que existem aí no mundo, e não nos afastar do que realmente importa. É que a gente tá aqui, é olhar, é ouvir, dar atenção. A gente devia fazer o reverso, né? Não ter tanta pressa para escutar o outro, ter mais paciência. E é isso, espero que esse episódio faça muito sentido para você. Espero que você tenha um ótimo ano de 2025, um ano mais presente, um ano cheio de bons encontros, muita vida para ser vivida, muita história boa para ser contada de verdade. Espero que esse episódio faça sentido para você, assim como fez para mim, tá fazendo ele aqui. Te desejo uma ótima semana, fica com Deus, até a próxima.